vontade do Senhor para nós. Queremos ouvir a voz do Senhor. E usa esse vaso, usa esse varão, Senhor, segundo a vontade do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém, paz, irmãos. Para mim é uma alegria imensa estar com vocês. Já conheço bastante aqui alguns de vocês, como Samuel, Beto, Bi, que saiu daqui das entranhas de vocês, né? Yolanda, Sérgio, Edgar, e tu conheceu o Leandro, né? E muitos outros aqui, mas conhecendo bem mais pessoas aqui hoje. E para nós é uma alegria. Sempre o Senhor nos surpreende com a sua graça, com o seu amor, permeando sobre nós a sua fidelidade. Nossos irmãos cantaram no início aqui do primeiro cântico: abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. Eu não sei qual a experiência que muitos de vocês têm com esse cântico, mas a gente lembra de Paulo orando aos Efésios, capítulo 1, para que os olhos deles fossem abertos, para que exibissem a riqueza da glória, do chamamento do Senhor. E tem sido assim a palavra de ontem pelo Gerson, o cumprimento hoje do nosso irmão Beto, uma palavra de exortação, de encorajamento também. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, uma palavra de exortação, mas encorajamento. Uma palavra que, por certo, todos vocês devem conhecer bem, a parábola do semeador, que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhe no coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e ao decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca
coloca-se sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque o que tiver se lhe dará, e o que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Irmãos, eu não sei quanto nós temos aqui jovens, mancebos, temos meia idade, temos irmãos mais idosos, temos por certo novo convertidos aqui, e me chama muita atenção, muitas vezes, quando o novo convertido tem a conclusão dessa palavra. O primeiro ponto que é uma impressão que eu tive no meu coração quando conheci essa escritura, essa parábola, é que fala de boa terra. E fala que produziu de 30 em outros evangelhos, 60 e 100 por um. Eu nunca tinha nunca focava essa questão desse ensino que é um ensino para os discípulos, para a multidão, mas chama o discípulo à parte e fala para os discípulos. Então esse ensino é para os discípulos e nós somos essa terra à beira do caminho, entre os pedras pedregosas, terrenos pedregosos e entre espinhos. E isso surpreende bem a gente quando a gente começa a considerar a nossa caminhada no Senhor e a caminhada daqueles que antes de nós caminharam. A história do Velho Testamento também é muito significativa e de muito ensino para nós. A Escritura diz que tudo foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pelas consolações da Escritura tenhamos esperança. E na nossa caminhada você vai olhar e contemplar a vida daquele povo saindo do Egito, não é? Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão, por um momento, ele não entende bem, e tem a filha com Agar, que nasce Ismael, e vimos na história hoje o que está acontecendo em Israel e Palestina, uma guerra declarada, que é objeto da nossa oração, mas uma falta de percepção de Abraão trouxe dois irmãos, duas nações e com grande dificuldade. Falo com temor, irmão, de maneira alguma, apontando o pecado de Abraão, não, de maneira alguma, nosso pai na fé, mas conclusões precipitadas levou a um grande prejuízo. Criou duas nações, todos dois são filhos de Abraão, e Deus abençoou Israel e abençoou também Ismael, filho de Agar. E é um dilema, esse dilema assim, sabemos que Deus firmou uma aliança e uma promessa com Isaac, que no caso veio ser posteriormente o pai de Jacó e sim Israel. E a promessa estabeleceu-se firme, mas é um ponto crítico de batalha. Depois esse povo sai do Egito, e saindo do Egito esse povo, diz a Escritura em Coríntios capítulo 10, versículo 5, que Deus não agradou da maior parte deles, portanto foram prostrados no deserto. O Senhor vai falar para Moisés, quando aqueles 12 espias vão visitar a terra de Canaã, diz que eu agradei de Josué e Caleb, porque eles perseveraram em me seguir. Eles perseveraram em me seguir. É uma ilustração muito forte para nós. Todos nós somos chamados para servir o Senhor. Todos nós somos chamados para avançar nas conquistas que Deus tem estabelecido para nós. Mas corremos o perigo de Deus não agradar da maior parte do seu povo, como aconteceu no Velho Testamento. Quando diz que tudo foi escrito, irmãos, aí de fato tudo foi escrito. E Deus persevera com esses homens. E de tantas jornadas, temos vida de Elias, tem vida de Moisés. Quando eu fico imaginando aquela cena que Deus chama Moisés para o monte e mostra a terra para ele e fala: Moisés,
contempla a terra daqui do monte, mas lá você não vai entrar. E diz a palavra que ele insistiu para entrar naquela terra, mas ele não pôde entrar naquela terra. Obrigado. Amém. Ele não pôde entrar naquela terra, por qual motivo? Vocês lembram? Você não me santificou diante do povo. Sabemos que ele apareceu no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias e Jesus. Queria fazer ali uma tenda, não vamos chamar o mérito de Moisés, mas naquele momento ali, houve para ele uma punição. O nosso irmão Beto está falando sobre a entrada amplamente suprida no reino. Não sei quantos de vocês, se todos vocês têm assim, Beto, por certo, trabalhado com vocês, a questão do reino. Mas é um assunto pouco compartilhado aí fora, acerca do reino. Fala-se muito em salvação. Salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. Mas, irmãos, que precioso para nós. Quando olharmos para a parábola do semeador, compreendendo que é uma parábola acerca do reino, que é o mistério que foi dado para os discípulos, para nós. É uma palavra estabelecida para nós. O Senhor não disse para aquele povo, os religiosos da época, que queriam tanto intentar e matá-lo. Diz a palavra que todos os dias eu estendi esse povo, eu estendi as mãos a esse povo, todos os dias, mas um povo rebelde. Irmãos, e quando a Escritura nos mostra o perigo dessa semente cair à beira do caminho, e quando a gente olha para a nossa caminhada, lembra da carta aos Hebreus. O escritor fala que já era tempo deles ser mestres, mas ainda tinha que tratar com leite. Alimento sólido não poderia ser dado a eles. Ou seja, uma reprovação mediante de tudo aquilo que eles ouviram. Estava ainda patinando na caminhada. A gente olha para nós e fazemos uma pergunta a nós: o quanto nós temos ouvido do Senhor na nossa caminhada, e o quanto temos de fato estabelecido aliança de intimidade e de amor com o nosso Senhor. Fala por mim, tá, irmãos? Creio que estou junto com vocês nessa caminhada, não é? Eu queria então considerar alguns textos com vocês da explicação de Jesus para os discípulos. Versículo 12: aqui caiu à beira do caminho. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, venha seguir o diabo, arrebata-lhe o coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Irmãos, no Evangelho de Marcos vai dizer que se vocês não entendem, ele fala, se vocês não entendem essa palavra, como entenderão as outras? O Senhor sinaliza para os discípulos a importância que essa palavra tem como central para eles. Toda a palavra, porque essa palavra mostra a questão do coração e da frutificação. Lembra de João capítulo 15, 16? Eu designei para vocês ides e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então esse é o propósito da palavra: fruto que persevera, fruto que permaneça. Então, nas referências, vamos lembrar o texto aqui de Provérbios 1:24, na beira do caminho. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem entendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Irmãos, queria dar um exemplo aqui, que todos vocês conhecem. Pode ser aplicado a nós. Quando Saul, rei estabelecido em Israel, nos dias do profeta Samuel, havia um mandato do Senhor para o rei. O rei tinha que ler todos os dias a Torá, tinha que conhecer a lei.
E havia estabelecido na lei que deveria exterminar, havia uma promessa de Deus exterminar o rei de Amaleque. E Samuel dá uma profecia para ele, fala para ele, e toda aquela nação, exterminar aquela nação. Mas Saul separa o melhor das ovelhas e também a vida do rei. E diz o texto lá que quando Samuel chega e ouve tudo aquilo, o barulho das ovelhas, vai falar para Saul: mas que barulho de ovelhas? Executar a palavra do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mas que barulho de ovelhas que estou ouvindo? Aí ele vai falar: o povo separou o melhor das ovelhas. O povo separou. E também Agag, ele mostra o rei. E Samuel fica muito triste pela situação e deseja se retirar daquele momento de não comer com o rei. Mas como seria uma aprovação se Samuel comesse no banquete com o rei. E relutando muito Saul com ele, ele senta, mas antes de sentar ele chama o rei e mata o rei Agag. E vai dizer para Saul: tem mais um prazer o Senhor obedecer do que o de sacrificar. E que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Irmãos, naquele momento, diz lá o profeta, que Deus estava rasgando o reino de Saul e dando a um que era melhor do que ele. Sabe, irmãos, são passagens que nos faz lembrar com temor, porque muitas vezes nós ouvimos, muitas vezes nós sabemos, mas o quanto que consideramos, sabe, quanto consideramos? Ele foi um rei que foi ungido pelo Senhor. Sabemos que Deus estabeleceu ele segundo a vontade do povo. Ele era o mais belo do alto da cabeça aos pés, e que Deus queria também dar ao povo uma lição. Mas, irmãos, eu creio que se ele fosse aquele que se pudesse se humilhar, se arrepender, Deus poderia mudar a aliança daquele irmão, a aliança daquele rei. Então, quando nós, muitas vezes, conhecemos a Escritura e temos uma direção contrária àquilo que o Senhor estabelece para nós podemos colher frutos que não é fruto daqueles que têm ouvido para ouvir. Se vê que o momento aqui o Senhor fala, ele exclamou, como que falou alto: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouvir o que o Senhor tem falado. É como que a intimidade de você ouvir o Senhor e de você praticar a sua palavra. Ouvir por ouvir, os fariseus ouviram, os religiosos ouviram, eles conheciam, mas o coração deles estava distante do Senhor. Provérbios 4:5 diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça da palavra da minha boca, nem dela se apartes. Na nossa caminhada, não sei quantos de vocês já ouviram irmãos com problema com outro irmão, você convida ele para perdoar o irmão, e ele tem a coragem mais nua e crua de falar assim: mas eu não tenho condição de perdoar o meu irmão, o que ele fez comigo é muito grave. Relacionamento entre casais, não tem condição de perdoar você porque a agravante foi muito alto. Enfim, tem coisa específica na questão conjugal, mas tem tantas coisas tão simples que deveria ter humildade para olhar no olho do outro e pedir perdão, porque assim como somos perdoados em Cristo, nós devemos perdoar uns aos outros. Nós não temos direito, irmãos, de reter perdão, por mais agravo que for a nós no relacionamento dos irmãos. Assim como eu perdoei vocês devem perdoar uns aos outros. Irmão, você lembra que nós mandamos contando qual foi o maior momento mais tremendo na sua vida? Foi quando o Senhor conquistou seu coração. De fato, essa é a verdade, irmãos. O Senhor conquistou o nosso coração, isso marcou a nossa vida. Quanta alegria! Alguns aqui são filhos de cristãos, nascem no lar evangélico, mas, irmãos, quem fez parte de um mundo de trevas, de densas trevas,
seja no macumba, no candomblé, no ocultismo, e viu o Senhor, e que foi lhe dado toda a carga, de todo o peso, e viu sendo perdoado pelo sangue do Senhor naquela cruz. Não tem, irmãos, maior alegria do que essa. Não tem maior gozo do que esse, de conhecer, de contemplar e vislumbrar o amor de Deus sobre nós. Então caiu sobre a beira do caminho. Aí passamos para aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra e recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Irmãos, se a nossa caminhada não for como Colossenses 3,16, receber a palavra com mansidão em nós implantado, para salvar nossas almas, nós vamos desviar do foco da obediência, porque a palavra é estabelecida para a salvação das nossas almas. Salvação do nosso espírito foi um ato, compartilhando a ceia, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas, queridos, se nós levarmos uma vida de meditação, fatalmente, iremos negligenciar, e o inimigo roubará de nós, do nosso coração, a sua palavra. Na hora da tentação, da provação, na hora do sufoco, na hora da luta, a gente lembra de Paulo. Paulo fala que muitos os abandonou. Só Lucas está comigo, lembra? Na hora da luta, irmãos. Na hora da provação, na hora da adversidade, vem as duras provas. Paulo roga por aqueles irmãos para que não caia condenação para aqueles irmãos, porque de fato a perseguição era muito tremenda ali. Irmãos eram jogados em martírios naquela época de Paulo. Como assim Paulo, Pedro, os apóstolos foram martirizados. Mas às vezes, irmãos, nós, por muito menos na nossa caminhada, quando enfrentamos algumas lutas, alguma dificuldade, ou não temos a palavra em nós enraizada, corremos esse risco. Estava conversando com um agrônomo essa semana. Eu sou do Rio, tem pouco ambiente de cultivo, como aqui em Goiás, em Minas e Goiás. Ele falava, por ter seca aqui, o solo é revirado em 40 centímetros e colocado cal, é colocado calcário nessa terra, para que a chuva, a umidade fique nesse solo em 40 centímetros e a planta assim consegue subsistir no tempo da seca. O solo tem que ter preparo para essa raiz firmar e passar pela prova da seca. Não é diferente conosco. Essa parábola nos ensina muito isso. Quanto mais você, como disse nosso irmão Beto, né, você dedicar ao Senhor, guardar a palavra, estudar a Escritura, memorizar a Escritura, você faz um depósito na sua vida, para na hora da sequidão você ter onde resgatar uma palavra que te mantém de pé, te mantém vivo na provação, e você não perca a palavra, como aqui à beira do caminho, entre os pedregais. E aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas existem no nosso meio. E Paulo advertiu lá em Timóteo capítulo 6, versículo 9 a 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé a si mesmo e se atormentaram com muitas dores.
Tem uma passagem de Mateus, nessa mesma passagem aqui, fala que isso tudo concorreu, ou seja, entrou no coração. O que os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com cuidado, ou seja, foram concorridos com a riqueza, com deleite e não chegam a amadurecer. Quero dar um alerta aqui para as irmãs casadas com os filhos. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, como ouvimos nessa manhã aqui. Mas, irmão, quanto é perigoso quando você passar com a aprovação na vida do seu filho e você, ao invés de olhar para o Senhor, olhar para o seu filho. Você se entreter com o seu filho e esquecer que o Senhor foi aquele que se deu por você e que está no trono. Aquele que é digno e merece toda a sua atenção. Como é perigoso nós, na nossa caminhada, nos entretermos com o trabalho, ou com a faculdade, ou com tantas outras pesquisas e negócios desse mundo. Isso arrebatar o nosso coração e coisa como entre espinhos e não frutificarmos. É uma advertência, irmãos, muito, porque trabalho é coisa digna, é coisa lícita, estudo é coisas lícitas. Mas se Deus tem uma palavra empenhada no seu coração, seja os jovens que estão na faculdade ou os jovens que vão entrar na faculdade, deve lembrar sempre do bom depósito que está no seu coração, sabe? Está escrito em Provérbios, em Salmos: como o mancebo purificará o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Quando o mancebo não observa, quando o jovem não observa a palavra, os relacionamentos no mundo, ou em faculdade, ou no trabalho, vem cobiça esfriada, vem sentimento esfriado, e vem caminhos que jamais podem ser permeados por aquele que foi salvo em Jesus Cristo. Daquele que de fato viu o Senhor. Mas isso pode acontecer, irmãos? Irmãos, como pode acontecer? Filho de crente, nossos filhos podem acontecer, como aconteceu com o meu filho, ele também testemunhou na casa do Beto, criado no Evangelho, descaminha totalmente. Como é solene para nós valorizarmos aquilo que o Senhor tem ao longo da nossa caminhada falado conosco. A gente vai lembrar, como você teve no início, Deus tira esse povo do Egito, eles estavam 430 anos. A palavra de promessa para eles, irmãos, era de 400 anos. Não sei o que os irmãos pensam, mas no meu coração eu vejo que 30 anos foi a mais, porque eles não clamaram. Eles não clamaram para se libertar daquela situação. E mesmo depois que vem Moisés para libertá-los, eles vão reclamar. Lá nós tínhamos cebolas, lá nós tínhamos melões, mas o mar se abriu. A sandália dos pés deles não envelheceram, a roupa não envelheceu. Eles não morreram com nenhuma bactéria, com nenhum tipo de doença epidêmica, num ambiente hostil que é o deserto. Deus cuidou desse povo. O sol não matou de dia, e nem o frio à noite, e nem as feras do campo. Mas mesmo assim, falaram várias vezes. E como Arão fez, né? Fez um bezerro, colocou o bezerro e disse: esse é o que nos tirou do Egito. Irmãos, como triste. E olha para esse povo, a gente olha para a nossa vida muitas vezes, nós como que cogitamos em dois pensamentos muitas vezes. E Deus fala com Moisés: Moisés, dá licença aí, Moisés, deixa eu acabar com esse negócio aí. Eu vou acabar com esse povo aí. Eu não aguento esse povo. E Moisés intercede pelo povo: Senhor, que dirão as nações? Tirasse do Egito, que tivesse condição de levar a terra prometida? Não faça tal coisa, risco o meu nome, mas deixa o povo. E diz a palavra que o Senhor assim ouviu Moisés. Irmão, que paciência o Senhor com aquele povo. Mas diz a palavra, irmãos, que Deus não se agradou da boa parte deles.
Só Josué e Caleb entrou, depois de 20 anos para baixo, durante esses 40 anos, puderam entrar depois na terra. Isso para mim é muito claro, irmãos. A questão do reino, do devido valor que nós precisamos dar àquilo que nosso irmão fez há 32 anos, a volta do Senhor. Como nós temos o nosso coração de Maranata, como que de fato contemplamos essa promessa gloriosa de novos céus e nova terra, como que de fato lembramos que daquela bendita esperança de um dia contemplarmos face a face, ver o nosso Senhor. Como que o nosso coração mediante esse grande e maravilhoso dia? Irmãos, essa esperança é uma esperança viva. É uma esperança viva, porque o Espírito Santo foi estabelecido nos nossos corações, ela aviva a nossa esperança. Nós podemos correr o risco, irmãos, de entristecer o Espírito Santo, de apagar o Espírito Santo, e como ela falou, estamos aqui cantando, está aqui louvando, estamos dando dízimo, oferta, e deixarmos um tanto aquém desse propósito. Versículo 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e se frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama para o contrário, coloca sobre um velador, a fim de que entram, vejam a luz. Nada há oculto que não haja de se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido. Vede, pois, como ouvis, porque que tiver lhe se dará, e que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Ninguém, então, versículo 16, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, a coloca sobre um velador. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O Senhor nos designou para darmos fruto e que o nosso fruto permaneça. A nossa vida deve ser como um luzeiro nesse mundo, irmãos. É um chamado que nós temos. Ainda que passamos por momentos mais extremos, difíceis, como nossos irmãos aqui, do filhinho aqui, desse milagre, e muitas vezes, como ele disse, o nosso coração pode tentar titubear, mas sejamos firmes e constantes, porque Ele é fiel. Porque prometeu é fiel. Ele é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Eu lembro daquela parábola do tesouro, aquele que encontra o tesouro de mau valor. Devido ao horário não vou mais ler, mas ele encontra o tesouro e vende tudo que tem. Aquele das pérolas que também encontra uma pérola de altíssimo valor, ele vende tudo que tem. Assim deve ser a nossa caminhada. Sermos aquele que encontramos o tesouro de maior valor, a pérola de maior valor. Tudo para nós, irmãos, fica quem? Estava comentando com o irmão, quando esse texto fala sobre a riqueza, o cuidado dessa vida. Não tem dinheiro nenhum nesse mundo, irmão. Não tem milhões, não tem nada. Não tem ser cientista, ser médico, ser advogado bem-sucedido, engenheiro bem-sucedido, fazendeiro, plantador de soja, o que for. Tudo isso é nada diante daquilo que o Senhor reservou para nós, e daquilo que Ele é para nós. Lembro certa feita que os discípulos chamam Jesus e falam para Jesus: olha, os gregos estão aí fora e querem falar contigo. Não sei se vocês lembram, mas ele fala assim: se o grão de trigo cai na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Irmão, ele não poderia falar com os gregos de sabedoria humana. A sabedoria que os gregos precisavam é a sabedoria de Deus, que é inexplicável ao coração do homem. É uma sabedoria que vai muito mais além daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu,
Sabe, são as coisas que Deus tem preparado. Quando Maria reconhece Jesus, não como jardineiro, mas como o Senhor, ela fala: Rabone, Rabone, mestre. Ela vê Jesus, irmãos, achando que ele era um jardineiro. Onde puseste para que possa levá-lo? Não me detenhas, Maria, porque ainda não subi para o Pai, mas vai dizer aos meus discípulos que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Irmão, essa aliança é uma aliança incomparável, uma aliança muito alta. É um amor que excede o nosso entendimento. Por mais que o irmão que tenha 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 70, 80, os anos que tem de experiência, não vai dar para explicar para nós. Sabe? É ilimitado o amor de Deus por nós. Sabe? Então tem que o Senhor ganhe o nosso coração. Lá em Salmo 25, versículo 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. A aliança do Senhor, irmãos, nós conhecemos em Cristo, mas temos muito mais a conhecer a nossa jornada. Temos muito mais a conhecer. Por isso que esse cântico que cantamos, abre os olhos do meu coração para te ver, deve ressoar no nosso coração todos os dias da nossa vida. Abre os olhos do nosso coração para te ver. O valor inestimável que é o nosso amado Senhor. Esse tesouro de alto valor, essa pérola de altíssimo valor, que nada pode ser comparado com ela, uma riqueza nenhuma nesse mundo. Ele é o amado das nossas almas. Ele é aquele que constrange sempre o nosso coração. Por isso ele clama: quem tem ouvido para ouvir, ouça, que possamos ouvir o Senhor nesses dias. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que nada tenho por precioso, dizia Paulo. Para mim o viver é Cristo, eu morrer é lucro. E lembrando, irmão, morrer só é lucro quando viver é Cristo. Seja uma revelação para nós também essa realidade de Paulo, sabe? A palavra que eu deixar para os irmãos, podemos orar? Amém, irmãos? Senhor, nós bendizemos a Ti, te louvamos por Tua palavra, te louvamos, Senhor, por toda a instrumentalidade que o Senhor estabeleceu na Tua palavra para nós. Continue sim, Senhor, abrindo os olhos do nosso coração a cada dia, para vermos o valor maior que é o Senhor sobre nossas vidas. Como João disse, que eu, vosso irmão, esse título que o Senhor estabeleceu para nós de irmandade, Senhor, está muito acima de qualquer outro título. Nada está acima disso, Senhor, nada. Somos Teus e o Senhor é nosso. Essa é uma aliança de amor que o Senhor fez conosco. Te damos muitas graças, Senhor, por essa manhã, pela Tua presença no nosso meio. O Senhor ser aquele que canta louvores no meio do Teu povo. O Senhor ser aquele que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Senhor, muito obrigado. Graças a Deus por essa manhã. Bendito é o Teu nome, Senhor. Amém.